E aí, tudo bem com você? Eu espero que sim. Se você é do mercado de reposição de autopeças, você está no lugar certo. Eu sou o Beiran e este é o ATM Cast em sua sexta temporada. E se durou 6 temporadas é porque está trazendo algum benefício para o nosso setor, né? Os nossos convidados são referências no setor, são até celebridades do setor, ícones do setor, e que vêm aqui gentilmente compartilhar parte do seu conhecimento para te gerar insights que você use aí no seu dia a dia. Eu aprendo muito aqui entrevistando essas pessoas e faz um bem até para a gente enxergar o mercado de uma outra forma, né? Hoje a gente traz um convidado que realmente é um cara, é um jovem empreendedor brilhante, é um cara que fundou a Mecanizou e que é uma startup brasileira de tecnologia para o aftermarket, né? Então, eles têm como objetivo transformar a forma que oficinas mecânicas compram peças no Brasil. E antes de apresentar ele para vocês, eu vou fazer uma introdução, uma breve introdução de quem é de fato o Ian, né? Antes de fundar a Mecanizou, ele liderou operações de expansão e crescimento de empresas de tecnologia. Ele empreende desde os seus 20 anos e ajudou a construir empresas como ClickBus, Kavak, entre outras, que ele vai contar aqui no nosso papo. Acostumado com cadeias complexas e seus desafios, ele começou a enxergar oportunidades para usar tecnologia num mercado enorme como é o nosso, né? E historicamente pouco digitalizado. Então ele viu uma forma de praticar realmente aí a disrupção, né? De olho nessa oportunidade, em 2021, Ian, juntamente com seu sócio, fundaram a Mecanizou. Quer dizer, super jovem a empresa, tem apenas 5 anos. E nessa conversa nós vamos falar sobre a disrupção, né, que é construir uma startup num mercado tão tradicional quanto o nosso. Tá? Então, Ian, seja Tudo muito bem? bem-vindo, cara. Obrigado Obrigado, por Beira. ter aceitado aí o nosso convite. Muito bom te receber. Obrigado a vocês. E quero aprender com você, cara, que eu tô ficando veinho e essas coisas, né, essas movimentações que existem, né, esse modelo de negócio que você está entrando, interessa muito a nós e a nossa audiência. Não, primeiro, obrigado aí pelo convite, todo mundo que tá escutando aí também. E eu digo mesmo, aqui do nosso lado também aprender com quem tem mais experiência, quem já viveu diferentes jornadas, ainda mais num país como o nosso que cíclico. Desafiador, né? Então, a gente estava falando antes do podcast, né, de continuar em contato e próximo aí pra gente poder compartilhar figurinhas. Claro, é uma satisfação. Mas conta aí, conta. Acho que é legal você contar primeiro de você, né? De onde você Legal? vem, por que que você entrou nessa doideira de tecnologia aí? Boa, vou falar brevemente quem é o Ian na jornada aqui minha e do meu sócio também, que é o André. Acho que é importante Claro. falar dele. É, Eu bom, não conheço o André, mas eu sei que ele é gente fina, que ele mora na Zona é Norte de São exato. Paulo, e lá só mora gente fina, cara. Só falta você ser palmeirense também, igual ele. Não, não sou. Ainda bem, porque olha, vou te falar, agora tá uma época boa pros palmeirenses, né? Mas bom, o Ian, desde que eu me conheço por gente assim, eu comecei a minha carreira olhando para uma coisa nada a ver com tecnologia, né? Eu tava muito focado na área de ambiental, engenharia ambiental fazia. E em algum momento ali da minha carreira eu cruzei com o mundo digital mesmo e comecei a apontar mais para esse caminho. Mas assim, falando das principais experiências ali que eu tive, né? Eu tive quatro grandes marcos na minha vida. O primeiro foi um hackathon de uma empresa que chama Evernote, que é uma empresa que fazia, quando estava na nuvem ali, né? Começando bem forte a nuvem, na discussão de nuvem no mundo inteiro. Uhum. E era um aplicativo praticamente de notas que você guardava na nuvem, enfim, compartilhava. É de São Francisco, de Silicon Valley. E aí teve um hackathon. Um hackathon é uma competição onde você, durante 24 horas, tem que codar Uhum. e criar algum produto para apresentar uma solução. Óbvio que o produto não fica pronto em 24 horas, mas ele demonstra alguma coisa. E aí foi quando a gente ganhou, eu e quatro amigos, e a gente ganhou uma viagem para São Francisco para conhecer as principais empresas de São Francisco e apresentar o caso global. E aí, muita gente deve pensar, pô, mas aí você já veio com a família berço de ouro, tudo. Cara, eu vim da Garotíssimo. Zona Leste, escola pública, raiz mesmo, até hoje sou, a Mecanizou também.
E aí a gente ganha essa competição, fomos para São Francisco com esses 4 amigos. Eu era muito jovem, eu tinha uns 19 anos na época. Ficamos um mês lá, mais ou menos. Perdemos a competição global. Então foi um negócio assim que... Mas a experiência me marcou muito, né? De falar, pô, eu quero poder fazer coisas em grande escala. Acho que a tecnologia, né, naquele então, era 2011, 2012, se eu não me engano, era uma coisa muito para mim na minha cabeça, que era, cara, tecnologia ajuda você a fazer coisas em escala. Você consegue atender 10, consegue atender 100, 1000, 10 mil, 100 mil, 1 milhão, né? Então esse era o pensamento que eu tinha naquele momento. E quando eu volto pro Brasil, um amigo, um grande amigo, assim, até meu mentor hoje, e um dos caras que eu admiro muito, Eduardo, inclusive tô com o moletom da empresa dele, o Edu me ligou e falou, cara, você não quer vir para um projeto novo que eu tô Qual construindo? empresa é? Chama Wellbe. É Wellbe. lá no México, essa aqui não tá no Brasil ainda. Tá. E ele falou, cara, você não quer criar um projeto aqui comigo? Ele tá com uma ideia de fazer uma Decolar.com, só que para ônibus. E aí, falei, meu, 20 anos, né? 19, 20 anos, não tem nada a perder, vamos, né? Aquela fase que você tá ainda mais disposto ao risco, É. né? E Você não era casado não ainda? tinha nada Foi a hora Eu certa. falei, vamos testar. E aí eu fui pra esse projeto, era eu, ele e 2 amigos numa mesa desse tamanho, que começou com o nome Busão. E depois de uns 6 meses a gente recebeu um investimento de um grupo internacional. E esse grupo era o grupo Rocket Internet, né? Que ele tem a Easy Tags, que saiu de lá, a Mobile saiu de lá, a Tricai, da Fit, todos esses players. E era legal que era tudo no mesmo prédio. Então imagina que tudo no mesmo prédio, e aí todo mundo tava com o Onde escritório um era a em cada cidade do andar. México? Não, era aqui no Jaraguá ainda. Ah, você Ainda tava... tava aqui. Tava Voltei aqui. dos Estados Unidos, fui pra cá. Tá. E aí nesse desafio foi legal porque aí recebeu um capital. E aí na hora que a gente recebeu o investimento, a gente teve que abrir 14 países. Só que assim, você fala, meu, você tinha um projeto focado em Brasil que chama Busão, que virou ClickBus. Uhum. E aí a ClickBus muda o nome, né? Que hoje é um nome mais comum, Uhum. mas muda porque tinha que ser internacional. Aí abriu 14 países. Eu com 21 fui selecionado para ir tocar a operação da América Latina, Brasil, Colômbia e México. Com 21 anos você não sabe quase nada, você tá aprendendo a vida. Na verdade, você não sabe nada, né? Você ainda não tem a maturidade certa como profissional, você não tem a maturidade certa como pessoal. Enfim, mas foi uma aprendizagem muito grande na minha vida. É, a bus de 14 países ficaram 3 ou 4, se eu não me engano. México, Brasil, Turquia e acreditei em mais um. Só que foi uma aprendizagem muito grande, assim, na minha vida, muito rápida, né? Então, como gerenciar a equipe, que muita gente fala só tecnologia, mas tem pessoas, Claro. gestão do dia a dia, parte financeira, a expansão de um negócio, cultura, outra cultura em vários países, enfim. E aí, a Buzz, fiquei 3 anos e meio na expansão da Buzz, da ClickBus, saí, fui para uma outra operação no México, saí muito por jovem mesmo, ansioso de querer aprender mais coisa, comer o mundo. E aí eu fui para um outro projeto que chamava Aivoi, lá no México. Aí sim eu fui para o México, morar no México mesmo. Tá. E a Aivoi, ela foi um projeto que era como uma log de logística on demand, né? Só que no México. Tá. Então eles tinham o desejo de fazer uma empresa de logística on demand. Eu fiquei 3 anos também, aí até chegou a funcionar Puta muito bem. desafio, que você conhecia zero de México, né? Zero, zero, zero. E assim, chegamos a ter mais de 9 mil motoboys por dia conectado. A gente abriu operação em 3 estados. Tinha a empresa que faz... A gente tinha a operação Express, que era entregas em até 1h30. Tinha entregas same day, next day. Tinha entregas outsourcing, que a gente colocava a logística dentro da casa de alguém. E aí você tinha empresas como Samsung, Uhum. Mercado Livre, Amazon, tudo dentro da Ivoi. Enfim, fiquei 3 anos e meio também na Ivoi. Tomei a decisão de voltar para o Brasil. Eu já estava quase 6 anos fora. E aí, quando eu tomo a decisão de voltar para o Brasil, aparece na minha vida a Kavak, né? Kavak.com, de compra e venda de veículos. Sim. Eles me ligaram um dia e falaram, cara, a gente ouviu de você aqui no mercado, a gente queria te Já estava conhecer. consolidada, já era um negócio Ela estava começando a robusto. ganhar o ritmo ali. Ela estava indo para segundo investimento. Tá. E aí, isso foi antes da pandemia, né? E aí eles me ligaram, passei lá para dar um oi pro pessoal. Acabei ficando lá 10 horas de conversa, me apaixonei pelo ecossistema, o carro no elevador, né? Falei, caramba, isso aqui era muito, E é muito muito legal diferente, mesmo, né? muito louco. E aí eu fui para Kavak com o projeto de ficar um tempo no México e abrir o Brasil. Só que quando eu entro na Kavak, ao mesmo tempo entrou a pandemia. E aí a Kavak tinha levantado capital, tinha que comprar uma empresa na Argentina,
tinha que planejar Brasil, só que com pandemia Aquele muda momento tudo. parado, Ah, muda ninguém sabia tudo. o que fazer. Todo mundo, acho que É, ninguém nunca tinha não. passado, né? Então, um mundo novo. E aí, na Kavak eu volto pro Brasil depois de um tempo, né? E aí na Kavak eu vejo o mundo automotivo mesmo como ele é, né? Só que assim, da forma de dentro de uma grande corporação, Tá. não como um mecânico, né? Uhum. E aí, trazendo a história do Dé, que é meu sócio e amigo, o Dé a gente se conhece desde a ClickBus. O Dé, ele foi o primeiro desenvolvedor da ClickBus, então ele foi o cara que começou do zero a Bus Ele também. é o cara da tecnologia, ele é Hoje o... ele é um cara de tecnologia, mas a gente costuma falar que ele é um cara de produto, né? Porque no final o que é muito importante é você entender como esse produto faz sentido para o seu cliente, né? Acho que o código hoje a IA já quebrou uma barreira muito grande, né? Muito. Muito, muito, assim, impressionante. Mas o Dé, ele começou na Buzz, da Buzz ele foi para Enjoei, perdão, para Scoop, Cê- Scoop, que foi comprado pela Sprinklr, que era uma empresa de monitoramento de rede social. Aham. Só que naquele então, lá em 2013, 2014, era impressionante aquele monitoramento de rede social. Media comportamento, media sentimento. O Dev foi para enjoei.com depois disso, que é um e-commerce praticamente de venda de Aham. meio que um brechó, entre aspas, online, né? Todo mundo pode vender ali. Minhas filhas adoram. Então, o Dev começou do zero ali junto com o time lá, e ele foi para Quero Educação. E aí, na Quero Educação, ele era já diretor de tecnologia e produto. Na Quero Educação, Ele é jovem assim como você? eu tenho 33, ele tem, se eu não me engano, 33 ou 34. Ah, É a mesma idade, então tá. a gente é muito próximo. Desde lá, A uma cabeça amizade. bate, pensa parecido, isso é muito bom. Acho que assim, o que eu sempre falo é que a gente tem valores iguais, Aham. os mesmos valores, mas assim, as ideologias também, mas a forma da gente pensar, É elas complementar. complementar, e às vezes é até conflitiva, mas é bom. Isso é Eu acho bom? que Isso é se a bom. gente tem a maturidade como sócio e também os valores certos, esse conflito é importante. Porque Olha, faz a gente friccionar para pensar sim. melhor no negócio, né? Aham. Então, não tem a mesma opinião sempre, mas a Aham. mesa sempre é com respeito de escuta, a respeito de, cara, talvez por aqui é melhor. Claro. Mas enfim, essas foram as nossas trajetórias até aqui. Porra, andou bastante já, né? Tão jovem assim, você já teve bastante experiência. Acho que a gente começou muito cedo, né? E o que que te fez, cara, enxergar? Porque nós que somos desse negócio, né? É um mercado bastante tradicional, Sim, é pouco disruptivo, difícil acontecer alguma coisa assim. As poucas experiências que tiveram, empresas que tentaram e não andaram, tudo bem que em outra sim, época, né? Encontraram muitas dificuldades. Cadastro de peça, sim. aplicação similar, o problema de garantia, de erro, de Sim, devolução, tudo isso gera impacto. um impacto grande para você tirar o projeto do papel, você começa a lidar com esses problemas, né? E você analisou o caso do canal da peça, claro, né? Antes de Uhum. começar, o que você acha que foi o grande erro? Olha, para ser transparente com você, quando a gente começou a Mecanizou, a gente não tinha avaliado o canal da peça, a gente foi mais ingênuo. Mas eu posso contar um pouquinho o que a gente O canal da fez. peça é 2013, Isso. né? E depois eu posso contar um pouco depois do que a gente viu do canal da peça. Uhum. Acho que o primeiro, assim, né? Quando a gente começou a Mecanizou, às vezes a ingenuidade é uma bênção, né? Porque você sem tanto viés, né? Você sem tanto amarração, você vai e tenta fazer coisas do zero, sem o medo de errar, sem o medo de, eu já fiz isso. E a gente visitou muito a oficina mecânica. A gente olhou para o mercado no meio da pandemia. Eu já tinha pausado ali a carreira, saído da Cavac. E a gente olhando para o mercado, a gente falou, cara, esse mercado com a pandemia, ele tá passando por uma transição da digitalização, Uhum. né? Ele nunca vai ser mais o mesmo. Era a nossa teoria ali. Uhum. E o mecânico, ele era considerado serviço essencial. E pra gente que tava de fora do mercado, era um pouco assustador. Eu falava, cara, mas eu nunca fui numa mecânica com esse olhar, né, de ser um serviço essencial. E a primeira coisa que eu falo, até para quem vai empreender ou quem tá começando, é você ir realmente com a cabeça vazia e escutar o cliente. Uhum. E a gente falou, cara, a gente quer trabalhar com mecânico. E o porquê trabalhar com mecânico? Porque o mecânico, no final da história, ele é o decisor da indústria. Se Sim. ele quer pôr a sua peça ou não, se ele quer pôr a sua Uma marca ou outra não, marca, é ele que se decide. ele vai falar que o problema é amortecedor ou não, enfim, ele que toma a Ele decisão. forma a opinião Perfeito, pro pro dono dono. do carro, que é o Perfeito. consumidor, né? Pro dono, pra locadora, Sim, pra seguradora, pro sim. lojista. Então ele está envolvido em toda a cadeia. Uhum. Então, de um lado você tem todo cadeia de suprimentos, do outro lado você tem toda a necessidade. Só que é um mercado que precisa de uma pessoa técnica. Então ele está nesse meio. Uhum. E aí a gente, sem nenhum viés, né, a gente visitou
durante 3 meses oficinas. Durante 3 meses a gente não fazia nada, só visitava. Eu tenho até hoje um documento que não tem estrutura nenhuma, chamava BCR, né? Base de Conhecimento da Rua. Uhum. Então, porta a porta, visitando e todo dia anotando o que foi que aprendemos. Até um dia esse documento chegar tão criterioso no que você via, que você anotava qual piso que ele tinha, quantos elevadores, de que marca, quantas pessoas estavam na oficina, como que ele gerenciava essa oficina, se ele tinha sistema ou não. Então, virava uma base mesmo da gente começar a falar, cara, talvez aqui tem algo. Então, antes de fazer peça, a gente não sabia que a gente ia fazer peça, a gente sabia que a gente ia trabalhar com mecânico. E do outro lado, quando a gente começou a escutar mais do mercado e ver o que já foi tentado, o canal da peça foi um caso que, obviamente, surgiu. Eu acho que em 2013 é um outro momento de tecnologia, né? Então, acho que a forma que se falava de catálogo lá versus a forma que a Mecanizou fala de catálogo hoje é muito diferente, a gente pode explorar isso. Eu acredito que a disrupção da cabeça do fornecedor, desde o distribuidor ao varejo, à concessionária, naquele então era muito diferente do que é hoje. Então, antes era muito mais difícil você conseguir um ok de alguém para participar da sua rede. Acho que um terceiro ponto é que o modelo virou um canal um pouco mais aberto. E aí, quando você tem um marketplace um pouco mais aberto, você também concorre muito forte com o Mercado Livre. E o Mercado Livre estava em ascensão, né, naquele período. Então, tem N fatores, né? Tem um tema de timing mesmo, que às vezes esse timing dá certo, né? Então, vamos pegar lá o Gurgel versus o Tesla, né? Então, assim, o timing muda muito a decisão das coisas. Então, não acho que é um caso errado, eu acho que é um caso num momento que não era favorecido. Era muito Talvez estava à frente. Inovador para aquele momento. Estava à frente do tempo, talvez. Eu tive a oportunidade de conhecer os 2 sócios fundadores, eles estiveram aqui, depois nós tivemos uma outra reunião fora. E o pessoal de muito boa cabeça, muito criativos, assim, e conseguiram investimento de cara. E eles tinham que apresentar um retorno. A gente sabe como é que é isso, né? Acho que eles tiveram um investimento seed inicial, porque para a época, eles captaram, até me atualizei agora, eles tiveram 30 milhões de investimento em 2012, 13. Muito dinheiro, né? Porra, para a época, muito, né? Então era um dinheiro considerável. Sim, era uma aposta muito boa. E eles tinham que fazer aquilo andar rapidamente. Aí você sabe como funciona startup, né? O investidor põe dinheiro, mas é chicote atrás, faz andar. Pode torrar a caixa. Pode gastar, mas apresenta a possibilidade de geração de caixa futura. Total. Não faz mal que você perca hoje. É a mas famosa queima de caixa. E aí os caras começaram meio que a tirar para todo lado e enfrentar as barreiras da época, que é isso que você falou. Sim. Por exemplo, eles iam no mecânico e eles viam que o mecânico não era um cara, ele não tinha um sistema para talvez não tinha nem celular na época, papel, talvez não tinha nem não tinha celular, e se tivesse, não tinha a tecnologia que tem hoje. Então, outra coisa, né? Os caras eram tudo EPP, não tinha organização, o escritório era o mecânico mesmo que parava lá para fazer a conta do Ainda carro, tem muitos assim. E comprava na loja de autopeça para fazer um serviço rápido. E sequer imaginava a possibilidade de usar um sistema para receber a peça de outro lugar que não fosse aquela loja ou aquele distribuidor que o fornecia há décadas. Sim. Né? E então a maior dificuldade que eles enfrentaram, eu me lembro, era de conversar com o público da base mecânica. Porque o distribuidor, importador, o cara tem um nível diferente, ele tem tempo para te atender, ele vai atender numa sala, eventualmente com ar-condicionado. Mecânica não, e você sabe disso, né? Você embaixo do elevador, o cara tá embaixo do carro, você fala, oi, tudo bem? Eu sou o Ian, queria trocar uma ideia com você. Sim mesmo. O cara já te olha e fala, porra, rapaz... Tô atrasado aqui, tem que fazer muita coisa. Cara, né? Você deve ter enfrentado uma série de dificuldades aí. Muitos. E eles, lá atrás, muito mais. Aí ele saía do distribuidor, onde ele tinha... vamos dizer, uma conversa... O distribuidor entendia o que ele estava querendo fazer. Sim. Mais ou menos também. E aí ele ia para o varejo. Ele descia um degrau e ia para o varejo. O varejo não era muito diferente do mecânico. Ele olhava e falava, porra, esse cara quer mexer no meu bolso. Sim. Esse cara quer vender direto para o meu cliente. Como é que é isso? Ele vai tirar o elo do varejo e vai vender direto da fábrica ou do Isso ainda existe, né? Existe. Mas é em menor escala, de novo, né? Então, eu imagino que deve ter sido... O erro dos caras é isso aí. Eu te perguntei e você respondeu claramente. Talvez negócio certo no momento errado. Eu acho que o timing das coisas são muito importantes. Porque, por exemplo... E aí eu falo timing por quê? Esse caso é um caso que é clássico, mas é sempre importante repetir. Blockbuster e Netflix. Pouca gente sabe, mas a Netflix, quando ela começou, ela não era online. Ela mandava a fita por correio.
Então ela era uma blockbuster sem o espaço físico. Ela mandava por correio a fita, depois você devolvia por correio. Então ela nasceu assim, até virar um streaming. E é um caso clássico. Só que assim, o que eu falo desse caso clássico? Porque no nosso mercado, isso que você está falando existe ainda hoje. Então tem muitos casos que a gente fala com o varejo e o varejo não quer entrar na digitalização. Só que ele não entendeu, e muitos dos grandes players até já entenderam que o mercado, o grande player já entendeu que o mercado ele já é muito mais aberto. Ele já tem distribuidora que vende pro mecânico, tem o Mercado Livre hoje que tem uma equiparação de preço que o cara consegue bater na hora. Então você já não tem mais aquele mercado de 2013. E tem muita gente que quer se agarrar nesse detalhe. Então tem muitos lugares que eu vou e o cara fala assim, não, mas isso vai tirar minha margem. Eu falo, não vai. Muito pelo contrário, porque se você pôr na ponta do papel o que a Mecanizou faz com o ângulo de digitalização, te dá um custo de P&L muito mais positivo. Você não tem a logística, você não tem o atendimento, você não tem a inadimplência. Então você tem muitas vantagens do mercado estar mudando. Só que eu acredito que esse tema de timing vai fazer com que poucos cheguem nessas próximas etapas. Acho que tem muita transição que vai estar acontecendo agora, e já vem acontecendo desde a pandemia, que força todo mundo a pensar. Mercado Livre é o maior distribuidor do Brasil, é o Mercado Livre hoje. Não tem o que fazer, os caras já Não conseguiram o espaço deles. E vão continuar. E autopeças no negócio do Mercado Livre, se eu não me engano, é o segundo maior mercado dentro do Mercado Livre. Olha isso. Segunda maior categoria. E seguem investindo. Então, assim, eu acho que a provocação de timing ela é importante também agora para muita autopeça falar, cara, o que eu estou fazendo? É o que eu deveria estar fazendo? Acho que não é surpresa para ninguém o tema de mão de obra. É dificílimo encontrar... Muito. Pessoas capacitadas para o mercado automotivo. Então, essas discussões, se você só está culpando o mercado, você está deixando de olhar para dentro e falando, cara, o que eu preciso ser daqui para frente? Então, acho que essas são as ponderações que eu falo de timing daquele período, para o período que a Mecanizou está, para o período que vai ser daqui para frente. E você pegou um momento que foi super difícil, né? Que foi o início da pandemia para todos nós. Sim. Mas acabou sendo bom, né? Porque o consumidor, de maneira geral, mecânico, todo mundo, começou a usar mais. Sim, tem a tecnologia. gente que até então não tinha comprado nada por Mercado Livre, Sim. ou por algum site, algum marketplace. Nunca tinha comprado nada. E eu sou um. Não confiava muito. E aí, quebrança. Hoje a gente faz direto, né? Então, assim, esse momento acho que favoreceu a Mecanizou. Sabe o que eu queria, Ian? Que você contasse exatamente o que faz a Mecanizou. Como é que ela funciona nessa cadeia? Legal. A Mecanizou, ela é uma tecnologia que ela veio para facilitar tanto a cadeia de suprimentos como a vida do mecânico e quem conecta e quem depende dela. Então, de forma resumida, hoje, o que a gente faz é uma infraestrutura de tecnologia que permite com que as coisas, desde achar a peça certa, de você ter o crédito certo, de você ter a logística certa, aconteça dentro de um único ecossistema, uma plataforma online ou via WhatsApp, e que o mecânico ou quem desejar usar essa infraestrutura possa receber uma peça em 50 minutos na porta da oficina dele. Então, a gente é um canal digital onde o mecânico pode acessar por a placa do carro, a gente acha a peça certa para isso, conecta em estoque de distribuidores, varejistas e concessionárias, conecta com logística em tempo real, conecta com bancos para dar crédito e faz tudo isso parecer muito simples. Então, em outras palavras, abrindo aspas bem grandes, é um iFood de peças, né? Então, a gente vem com a mesma proposta de falar, eu quero facilitar a vida desse mecânico, assim como eu quero gerar valor para a cadeia de suprimentos. Mas toda essa tecnologia que eu te contei aqui é desenvolvida 100% pela Mecanizou. Tá. Então, posso te explicar um pouco, se preferir, Berando, de cada parte da tecnologia. Que eu acho que esse é o grande core da Mecanizou. O vender peça, nós olhamos como uma parte do processo. Mas o grande segredo da Mecanizou é, por exemplo, o catálogo. Quando a gente fala de catálogo, né? Catálogo é uma dor desde que nasceu o mercado brasileiro. Sempre. E ele sempre continua sendo uma dor. A Mecanizou, quando ela nasceu, ela construiu uma inteligência própria, que é o Machine Learning. Agora tem IA dentro desse Machine Learning. Mas o que a gente faz é que a gente não tem nenhum humano escrevendo catálogo na Mecanizou. Hoje são 700 mil SKUs, itens disponíveis. São 350 fábricas. Repete, 750 mil? SKUs disponíveis. Tem de A a Z, de motor a funilaria. 358 fábricas, se eu não me engano. E não existe um humano preenchendo o catálogo. Tudo IA.
tudo com aprendizagem contínua. Como que funciona isso? Nós temos o dado da fábrica, o dado do veículo e o dado do comportamento do mecânico. Então, essas três coisas se conversam e todo dia o catálogo vai melhorando. Então, por exemplo, quando você compra uma peça na Mecanizou, se eu entreguei essa peça numa mecânica na Zona Sul e essa peça ele foi aplicar no Celta e não tá certo, e também uma mecânica da Zona Leste tentou aplicar a mesma peça num Celta lá na Zona Leste, no outro, Aquilo já gerou informação. automaticamente o catálogo começa a melhorar. Então, isso é em tempo real. Então, imagina que todo o tempo tá vivo esse catálogo. E aí tem muita gente que fala, pô, Ian, mas... Todo dia ele melhora. Exato. Aí tem gente que fala, pô, Ian, mas há 4 anos eu testei. Perfeito, há 4 anos a Mecanizou não era a mesma de hoje. Então, você olha as curvas de devolução, retorno, ela vem melhorando absurdamente. Porque nós acreditamos que é humanamente impossível você fazer um catálogo todo dia manual. Ainda mais com novos carros entrando, novos desafios de peças Você não chinesas usa as entrando. plataformas que tem aí disponíveis, como TechDoc ou a Fraga, nada disso? 100% Nem tecnologia para Mecanizou. começar você usou? Você já saiu com a tua A gente saiu com- tecnologia? Não tinha muito bem a tecnologia, nasceu no Excel. Aí a gente falou, cara, vamos pensar primeiro Quer dizer, vender... aprendeu na unha mesmo, na porrada. Vamos vender 10 Erro e peças. acerto e vamos ver. Agosto, dia 1/8/2021, a gente começou a Mecanizou. 1/2/2021. Nesse mês, a gente vendeu 12 peças. A gente comemorou como se tivesse achado o ouro. A gente fez um churrasco lá que eu lembro até hoje. Eu tenho uma placa na minha sala que tá... O primeiro slide que eu fiz que tava assim... Nossa meta, vender 15 peças. Eu nem bati a meta. 15 peças. E é só isso que a gente tem que fazer. E nesse mês, a gente aprendeu tanto que a gente falou, cara, a gente sabia que daqui ia conseguir fazer a automação desse catálogo. Então, a gente aprendeu a fazer o catálogo. E ele é real time. Ele continua existindo, continua melhorando e continua vivo. Do outro lado, a gente aprendeu a conectar nos fornecedores. Então, nós não mudamos a sua rotina. Nós falamos JB, varejo X, concessionária Y. O que você tem, eu consumo, eu integro aqui, sem dar fricção para você, e eu consigo tirar outros tipos de problema. Por exemplo, quando o cliente compra na Mecanizou, quem faz a logística? A logística está integrada. Então, você não tem que se preocupar na saída da peça. Ah, mas ele comprou 30 peças, 10 peças, 20 peças. Nós, com a nossa inteligência de logística, eu sei que eu vou ter que pegar 5 contigo, 5 com outro, 3 com outro, isso tudo em real time para entregar para ele em 50 minutos. Pô, mas o mecânico precisa de crédito. Perfeito. A Mecanizou dá crédito? Através de bancos. Então, a Mecanizou, hoje, ela tem bancos plugados na nossa tecnologia, que quem oferece o crédito para o mecânico em tempo real são bancos. Então, não sai do meu balanço o crédito. Tá. Então, o mecânico ele tem um comportamento. A tecnologia aprende esse comportamento. Quem é ele? Quantas pessoas tem na oficina? Quantas buscas ele faz? Que tipo Mas de quando carro ele ele compra? ele não paga no cartão dele, por exemplo? Ele paga no Pix, no cartão ou no boleto. No boleto ele pode pagar em 30, 60, 90, 15, 30, 45 e pode utilizar o crédito em tempo real, conectado com o banco, que não é o banco dele, é um banco conectado oferecendo crédito para ele poder comprar peça. Como é que um banco libera um crédito para possibilitar uma entrega em 50 minutos? O que acontece é o seguinte, a nossa tecnologia, ela orquestra esse ecossistema do crédito. Então, o que a gente faz? A gente consegue, quando você registra como uma mecânica lá na Mecanizou, você faz um processo de identificação automática com Face ID. Então, a gente, igual o banco faz de reconhecimento do rosto, com esse reconhecimento, a gente valida automaticamente se tem poderes facultativos para pegar o crédito, né? Porque tem que ser o dono ou o sócio, enfim. Que esse é um erro muito comum do mercado dar o crédito para uma pessoa que talvez não tenha o poder. Com isso, a gente está integrado aos bancos. A gente primeiro roda um primeiro bate, que é um teste de crédito. E esse teste de crédito é para entender o comportamento do cliente. Então, quando o cliente começa a comprar, pagar certo, utiliza mais a plataforma, faz quais tipos de busca? Por exemplo, essa oficina só trabalha com importados, ela só busca carros importados. Isso tudo vai guardando dentro de uma engenharia de dados, e essa engenharia de dados está em comunicação em tempo real com o banco. Então, imagina que isso está falando para o banco o seguinte, ó, esse cara aqui que tem 3, 4 mil reais de limite, ele poderia ter 8, segundo o nosso score. Quanto que você acredita que pode ter aí? Então, tudo isso está em tempo real. Tá. Então, o catálogo, o fornecedor, a logística e o crédito em tempo real. E qual que é o grande segredo disso? Pro distribuidor, pro varejista, pra concessionária, ele vai receber uma moto que vai retirar o pedido e vai entregar pro mecânico. O que evoluiu no seu PNL, né? No seu DRE? Você não teve o custo de pessoas. Sim. Você não teve o custo de inadimplência, porque quem cobriu é a Mecanizou. Transportadora, Você não teve custo de transportadora.
Por isso que eu te falei que Agora, o time é importante. Agora, a regionalização dos sellers, né, dos seus vendedores, das suas lojas, né, você tem que ir expandindo conforme aumenta a demanda, claro. Sim, Mas você tem que ir lá no varejo, por exemplo, vender a ideia dele para esse varejo linkar com a Mecanizou. mecanizou. Só que esse varejo normalmente não tem um ERP Sim, eficiente. construído. E aí, como é que você lida com isso? Como é que faz essa integração ou com ERP manco, Sim. ou com um cara que não tenha o estoque dele absolutamente controlado? Perfeito. Vou dar um exemplo. No caso da GB, a gente está integrado 100%, né? Então, Uhum. o pedido já cai automático. Aí vamos supor que um varejo fala, pô, eu gostaria de participar da Mecanizou, mas eu não tenho essa tecnologia para participar. Primeira coisa que a gente faz na Mecanizou, não é um canal aberto. Então, você passa por um crivo, por uma avaliação que você faz sentido para aquele processo. Uhum. Porque nós sabemos que nosso mercado tem coisas não idôneas. Uhum. Então, a gente separa o joio do trigo, Tá. né? Não é o Mercado Livre que todo mundo pode registrar. A gente só registra quem a gente tem capacidade de conhecimento técnico da informação. Segunda coisa que é importante, quando você não tem a tecnologia, nós temos uma plataforma que eu te dou, que é praticamente igual que o iFood tem para o restaurante, que chega lá um pedido e você faz a separação. Então, imagina que você é um varejo. Você fala, eu não tenho, meu RP não está muito bem construído, não dá para integrar. Cara, tá aqui a plataforma, vai cair um pedido aí. Esse pedido caindo aí, Mas como é que esse pedido cai aí? Você não sabe se o varejo tem a peça disponível, que você não integrou? primeiro nós integramos oferta. Então, oferta ele minimamente tem que conseguir integrar. Ou via Excel, XML, FTP, API, qualquer formato que ele tiver. Agora, vamos supor que ele integrou com o Excel. Vamos supor que a cada um dia, 6 horas, etc., ele manda um Excel num arquivo lá da plataforma dele. Se ele subir esse Excel, ele pode subir em qualquer formato. A Mecanizou absorve isso, encontra as ofertas, faz o match automático e disponibiliza para o mecânico. Isso é um caso de um varejo, né? O que acontece aqui? Vamos supor que na hora que eu fui mandar a moto, ou que eu mandei o pedido, você coloca que você deu furo de estoque. Ah, deu furo de estoque. A plataforma automaticamente recalcula pensando no próximo player mais próximo da região, para evitar o mecânico ter a dor de cabeça. Tá. Então, assim, eu não tenho a peça aí no estoque. Autopeças... Zezinho não tem. Não tem. Automaticamente, O manezinho do lado esse mais aqui, próximo. E aí pumba, já continua, buscando automático. E aí buca o pedido no outro e no próximo e aí segue. E o motoboy sai pegando Na rota que foi uma construída. roda que foi construída. Vamos dizer, se um determinado pedido de uma oficina mecânica tem as meia dúzia de itens, pode ser, às vezes, que você pega em três Vários lojas, players. em 3 varejos diferentes, Perfeito. próximos, é claro. Perfeito. E aí você vai retira 2 itens em cada um, digamos, e Perfeito. entrega no mecânico. É um exemplo. Qual é a nota fiscal que o mecânico recebe? Da Mecanizou. Mecanizou? Da Mecanizou. Então, ele não recebe a nota do distribuidor ou do varejo, ele recebe a nota da Mecanizou. E os varejos faturam contra a Mecanizou. Mecanizou. Então, por isso que eu te falei Tá. que você tem o risco zero de inadimplência. Tá. Quem absorve essa informação é a Mecanizou. Mecanizou e os bancos que conseguem crédito. Perfeito. Entendi. Então, todo esse ecossistema funciona assim. E aí, isso tudo são algoritmos. Totalmente tecnologia própria Mecanizou. Esse nível de liquidez do nosso mercado está agradando as instituições financeiras? Os bancos estão gostando da brincadeira ou estão perdendo dinheiro com esse crédito liberado de forma Sim. tão rápida? Eu acho que o desafio não é o liberar o crédito. O desafio é sempre o score e a máquina de inteligência que você tem por trás. Então, por exemplo, a Mecanizou, o fluxo inteiro dela, como ela é automática, ela tem comportamento. É diferente de eu ligar para um vendedor e falar, quanto que esse cara pode ter de crédito? Ele vai falar pelo relacional dele. Agora, você vê o dado, igual, por exemplo, nosso mercado, o mecânico vai lá, ele pega o dinheiro e paga a escola do filho. Ele é um B2Bzinho. Exatamente, é um caixa só. É um caixa só. O pessoal e o do CNPJ, né? Só que aí quando você pega o mecânico, você fala, o banco olhando para PF dele fala, eu não daria crédito. Mas quando você olha através de dados, você fala, esse cara compra peça todo dia. Esse cara tá com rotação todo dia. Esse cara tem fôlego financeiro. Esse cara tem... A gente já tem acesso ao OpenAI, então a gente... Tem 2, OpenAI 3 elevadores, tem Open 10 Finance. funcionários e... Open Finance dele, você consegue ler todas as contas. O quanto ele tem de recebível lá na SERC, enfim. Então você vê tudo isso e você fala, cara, esse cara tem um fôlego para comprar peça de X mil. Agora, qual que é o segundo problema? Então, o primeiro problema é isso. Análise de crédito, informação digital, dados de comportamento. O segundo é, como que é o seu ecossistema de cobrança? Então, quando a Mecanizou começou, obviamente, tudo que eu tô falando aqui já fazem 4 anos e 8 meses de evolução. Aham. Agora, quando você olha lá no passado, não era isso que eu tô te comentando. Ela era um sonho de desenvolvendo até chegar. A cobrança é digital.
o cara, você tem lá o boleto, você tem a plataforma dele organizada, você tem a nota fiscal dele. Se tem devolução, roda automático na plataforma, ele pode pôr lá a imagem, a foto, solicitar, já faz a logística reversa, já debita do boleto dele, já pega a peça, o boleto dele já atualiza. Então, tudo isso acontece em tempo real. Então, por exemplo, a nossa organização digital funciona e aí você tem uma régua de cobrança automática também. Então, tudo isso são canais que fazem o banco ter confiança de entrar nesse mercado. Então, o grande segredo que eu trago é, e não é um FDIC, né? Não estou falando de um FDIC, estou falando de um banco oferecendo mesmo. Não é um FDIC que mecanizou, é um banco com outro FDIC oferecendo. Então, assim, o grande segredo aqui é a digitalização, como a Mecanizou tem pensado, e eu acredito que é um momento bom para o futuro, ela é para favorecer o distribuidor, porque evita um risco financeiro, um problema de mão de obra, que você agora não precisa ficar preocupado se vai amanhã ou não um atendente responder o WhatsApp do mecânico. Tudo isso fluindo para que a gente possa criar oportunidade de escala. Ô, Ian, deixa eu fazer só uma perguntinha, Por favor, com base claro. nisso. Com base no que você está falando, né? Eu até ia te Tentando explicar detalhe, porque eu sei que É, é bastante não. coisa no nosso Não, mercado. tranquilo, mas quando você entra nessa questão da FDIC, estava até formulando uma pergunta para você. Essa provisão orçamentária, né, que está sendo colocado como crédito para quem está consumindo. O Mercado Livre, por exemplo, ele usa a própria estrutura dele, né? Sim, com o Mercado Pago. Mercado Pago, que é dele, ele põe lá, Sim. e ele faz as promoções de até 21 vezes, sem... Sim. Vocês atuam junto com as instituições de forma aberta, os bancos privados de hoje. Cada banco, por exemplo, um deles é o BTG. O BTG Tá. tem um FDIC E tem uma específico. parceria com você para isso. O BTG tem uma fintech no meio que está conectada com a Mecanizou e essa Tá. fintech tem um FDIC que eu assino a fintech e o BTG para todo mundo poder oferecer esse crédito. Só que o legal. risco é banco. Tá. O risco não é balanço Mecanizou. Então é um exemplo. O grande segredo é que tudo isso está dentro da nossa infra. Então, o segredo da Mecanizou é que ela tem o nosso canal, que é o Marketplace, que ele pode conectar ali e comprar. Nós temos uma inteligência artificial para o WhatsApp, que a gente desenvolveu onde ele não precisa acessar a plataforma, ele pode fazer tudo via WhatsApp. E nós temos nossa API, que tudo isso que eu comentei está conectando em outros parceiros. Então, os RPs de mecânica, eles adorariam vender peça. Eles hoje integram na API Mecanizou. Então, quando você está escrevendo lá a ordem de serviço, do lado aparece já o preço da peça, o entrega e tudo. Então, esses são exemplos de ecossistema de digitalização da Mecanizou. Legal. Gente, fica à vontade aí. Eu tô tentando passar aqui, porque eu sei que ótimo, tá perfeito. Perfeito, cara. perfeito. É que é um assunto complexo, né? Principalmente para quem tem alguma dificuldade em entender tecnologia, e você sabe que boa parte das autopeças, dos mecânicos tem problema, né? Agora, vê, quando você nomeia determinada loja, vamos falar, Zona Sul, né? Você tem uma micro-região lá, onde você tem, digamos, 100 oficinas mecânicas naquele entorno. Perfeito. Você nomeou ali 2 ou 3 lojas, né? Sim. E aí você está usando as 3 e digamos que esteja funcionando. Quando tem a devolução, ou porque a peça foi enviada errada pela loja, aí teu motoqueiro foi lá, pegou, foi e entregou, né? Quando dá a devolução, como funciona esse retorno? Teu motoqueiro busca a peça e leva na loja? Perfeito, vamos lá. A gente não só determina a região para o distribuidor, mas a gente permite o mecânico olhar múltiplas regiões. Então, por exemplo, por que eu estou dizendo isso? Vamos supor que a GIB tem uma peça em estoque, vou dar um exemplo bem X, tá? De um Escort XYZ. Talvez essa peça só tá aqui, em Guarulhos, na região de Guarulhos. E o mecânico tá na zona oeste. O cliente quer resolver o problema do veículo. Ele não necessariamente está preocupado se está próximo ou não nesse momento. Ele está preocupado se ele sabe onde tem a peça, se aquela peça aplica, se tem um preço digno, né, confiável, e que aquilo tem um processo minimamente por trás. Então, a gente não se limita só na região, a gente vai ampliando a visualização através da disponibilidade da região. Ainda assim, independente da região, a gente calcula sempre a melhor receita financeira para a empresa e para o negócio, independente da região. Então, vou dar um exemplo. A sua peça está em Guarulhos. E um varejista tem a peça lá na Zona Sul. A do varejista está mais caro. Então o varejista perdeu a venda? Não. Porque o cálculo automático que a Mecanizou faz é uma composição, logística, preço, entrega, tudo, e experiência. Porque ali eu posso entregar talvez em 30, que eu demoraria 2 horas. Ou vice-versa. Então,
Tudo isso é em tempo real para garantir a melhor experiência para o mecânico, melhor aplicabilidade para Mecanizou. Então, esse é o primeiro passo. Logística e distribuidor. Se você é um distribuidor, um lojista que está vendo a Mecanizou e falar, mas eu não seria competitivo, isso é uma falsa premissa do mercado. A segunda da devolução, como ela funciona? Então, o mecânico teve uma peça que ele ou comprou errado, ou a aplicação não funcionou. Ele entra na plataforma Mecanizou, faz tudo sozinho, automático ali, coloca, quero devolver essa peça, comprei no Pix, quero receber no Pix, quero um cupom, foi boleto, vai cancelar do boleto, tudo isso sozinho, sobe a informação. Em questão de mais ou menos 20 a 30 minutos, máximo, até estamos colocando inteligência artificial agora nesse meio do caminho, é aprovada ou não a retira e o porquê, porque pode ter sido que ele quebrou a peça, enfim. Aprovando, ele passa por... A moto é disparada para retira e a devolução financeira acontece. Então, o estudo acontece em tempo real e volta para uma mini central da Mecanizou somente para avaliação final e depois volta para o fornecedor. E aí, por que a gente faz essa mini avaliação final? Para garantir que o que eu estou te devolvendo tem as capacidades ali de você revender também. Até mesmo a Mecanizou revende ela caso dê o tempo correto ali de devolução. Então, assim, tudo isso funciona dessa forma, tão simples quanto evitar o distribuidor ter mais dor de cabeça do que já existe. No início da Mecanizou, vocês pensaram em manter algum estoque, pelo menos da curva A, dos itens mais representativos, ou nunca foi objetivo ter estoque? Não, porque nunca foi objetivo por causa, assim, tirando o estoque de lubrificante, óleo que em algum momento a gente já chegou para poder pegar um pouco mais de proximidade do mecânico, as peças não, porque a nossa curva é muito variável. Então a gente olha lá, com o dado a gente vê que tem um perfil específico de peça. Mas pra gente é muito melhor eu ajudar você a ter a rotação do estoque do que eu comprar um estoque. Então não é nosso foco. Nosso foco é, eu quero que a GIB faça uma rotação mais rápida de estoque. Eu quero que se ela abasteceu hoje, eu quero poder conseguir retirar amanhã. Entendido. E eu quero que a GIB possa ter melhor giro de potencial de estoque aqui com a fábrica. Tá. Esse é o nosso ângulo. Um outro problema que eu até anotei aqui, que deve ser complexo para você, né? Quantos motoqueiros, né? Quantos motoboys você utiliza diariamente, em média? Hoje não tem um motoboy próprio, é tudo terceiros, né? Então a gente está conectado com diversas plataformas. A gente, fazendo a média da última semana, se eu não me engano, a gente usava 890 motoboys por dia. Puta vida. Essa era uma Isso pergunta. são pedidos, né? Essa era uma pergunta que eu ia fazer, Bernardo. Desculpa só te cortar, Claro. porque assim, você usa um hub de logística, né? Sim. E aí vai. Então você está usando, pode ser lá Lamove, pode ser Uber, pode ser várias empresas. Como é que isso chega até esse cara que vem buscar? Como é que você aciona ele? Então, isso... Que são várias empresas, né? É. Então a gente tem na porta aqui várias empresas que vêm Sim. retirar aqui em nome da Mecanizou. da Mecanizou. Esse- Como é que isso é elegível? Esses 890, eu tô falando da última semana ali de fevereiro, né? Que começa a voltar um pouco o volume, que é um pouco mais complexo. Mas o motoboy ele funciona da seguinte forma: nós estamos integrados com essas empresas, nós temos relações comerciais, obviamente, e nós construímos projetos em conjunto. Então, essas integrações que acontecem, o segredo não é só a integração, mas é a inteligência do ecossistema, porque eu não posso entregar os 4 amortecedores, mais 4 discos de freio, mas não tem como. A capacidade da moto não permite. Então, existe um algoritmo Mecanizou que faz isso em real time, para falar, esse daqui Tem tal, que ser tal, e vai carro. distribuindo. Então, ela vai distribuindo conforme a experiência do mecânico também ser positiva. Ou seja, essa peça aqui, quando ele está na página de pagamento ali, o mecânico, na finalização da compra, mostra lá o tempo de entrega, Tá. expectativa da entrega. E quando ele compra, ele vê em tempo real a moto a caminho. Então ele vê, tá em tal região. No aplicativo ele vê a moto chegando. Tudo. Como é um Uber, mais ou menos. Perfeito. Tá. Exatamente. Então, vai simplificando o quê? A jornada de atendimento, a jornada de Show, experiência, falar show. com o cliente, vai demorar 3 horas, tá aqui a moto. Então, na verdade, é uma inteligência artificial que direciona esse pedido para essa empresa que vai fazer a logística. É mais um algoritmo, ela algoritmo não é tanto mesmo. a inteligência artificial, ele é um algoritmo de logística. Tá. O que nós usamos aí de inteligência artificial é no WhatsApp. A gente atendimento. A gente ganhou um prêmio ano passado da OpenAI, que se quiserem a gente pode explorar ele aqui, mas ele chama Ayrton.
A gente queria que fosse Ayrton Senna, né? Mas não dá pra Não deu, pôr a né? marca. Mas o Ayrton, ele ano passado ganhou um prêmio da OpenAI, do ChatGPT, porque ele é uma das primeiras tecnologias feita para mecânico. Só que não é a feita para mecânico genérica. Ela é uma inteligência que o mecânico hoje, ele manda uma imagem, um áudio ou um texto, o Ayrton reconhece, o Ayrton identifica isso, faz a cotação para ele e devolve para ele um link já com o carrinho montado com múltiplas Caraca. opções de marca. Então, quando ele clica, ele já abre lá um carrinho montado com 3 marcas para cada tipo de peça, ele clica nas que ele quer e compra. Para você ter um pouco de ideia, 87% dos pedidos da Mecanizou não tem um humano por trás. E isso que eu falo do pensar no próximo Não passo usa o do... chat lá para conversar, nada. Não tem humano Ele nenhum. mandou no WhatsApp e Já o tá Ayrton automatizado, né? respondeu. Ontem teve um caso legal que um mecânico falando com o Ayrton, e ele sabe que é o Ayrton porque a gente coloca assistente da pessoa tal. E aí, ele conversando com o Ayrton, ele tava batendo um papo bem legal com o Ayrton, até conversa mesmo, e ele falou assim, nossa, obrigado, viu, você me salvou. Vou começar a te chamar de Megan. Do nada ele começou. E o Ayrton, ele reconheceu e falou: beleza, pra você pode me chamar de Megan, não tem problema. Então, assim, se essa mecânica amanhã chamar ele de Megan, ele Vai vai identificar. responder que vai saber que é ele. Então, assim, Show. esse é um tipo de exemplo. E todos esses produtos Mecanizou hoje, eles estão na nossa infraestrutura. Então, os parceiros que estão conectando com a Mecanizou favorecem também a GIB. Por exemplo, nós estamos conectando dentro dos RPs do mercado automotivo. Então, o software de gestão do mecânico agora vai começar a ter em tempo real ali o preço da peça. O Ayrton, em algum momento, eu quero que você possa utilizar ele. Eu quero que o seu vendedor possa ter um copiloto como o Ayrton. Então, imagina que massa você falar, pô, eu contratei uma pessoa aqui que talvez não tenha conhecimento de peça, porque isso acontece, porque hoje é mais difícil contratar uma pessoa já com a experiência. Aham. E ele, do lado do WhatsApp dele, tem um Ayrton feito para GIB. Então, a Mecanizou pensa dessa forma. Pensa, cara, eu tô pensando em 3, 4 passos ali, pensando, cara, como que eu posso ajudar a GIB? Eu não quero que a Mecanizou seja o único player. Eu quero que o mercado seja melhor pro mundo automotivo. Pro mundo automotivo realmente ser digital. Então, eu não acredito que só o Mercado Livre deveria estar pensando em ser um volume de transação lá, digital. Eu tô pensando em GIB, no varejo, na concessionária, no meu canal, na forma não sei, uma plataforma de venda de carro, poder ter a página dela de compra e venda de peças através da nossa tecnologia, e a nossa tecnologia vai estar favorecendo a tua distribuição. Então, a gente pensa nesse ecossistema, no mundo digital dessa forma, sem tirar ninguém da cadeia, favorecendo os que merecem ficar. Muito bom. E, Ian, inicialmente só São Paulo. Estamos em São Paulo, 18 cidades cercanas, Mariporã, Itapecerica da Serra, Campinas. Campinas, aí abrimos Campinas, Guarulhos também, né, obviamente, e estamos em BH agora, e a mesma infraestrutura está preparada para abrir 14 estados, então esse ano é o ano da expansão. Abriu BH, estamos indo para outros 13 estados aí com a mesma tecnologia, com a mesma governança de dados. Caraca. Então, até o final do ano de 2026, a ideia é ter 14... Não até o fim do ano, porque a gente tá testando o primeiro, Tá. mas assim, agora a gente tá Tá, esse acertando o primeiro, vai pro próximo. Esse é o desafio desse ano. E grana para isso? Rodada, fundo de investimento. A gente fez duas rodadas, Você fez né? uma seed inicial, né? É, E depois uma serie A. perfeito, Beira. A primeira foi um anjo, né, com empreendedores do mercado. A gente teve lá o fundador da 99, Tá. fundador da Gympass. Só avião, né? Só os caras muito bons, assim, que me ajudaram muito também, me ajudam Muito bom ainda. Para vocês deve ser ótimo. Ah, Eles eu- continuam até hoje, então. Continuam, eu Eles ligo foram pra anjo eles. e continuaram. Você precisa trocar uma ideia, você liga. Ligo, choro minhas pitangas lá como empreendedor também, né? Eles te ajudam a resolver eventualmente o problema. Ajudam, cara, me conectam, é uma parte muito importante ali. Aí fizemos um seed, né, que é um capital semente ali, que já foi alto, e depois fizemos um Series A ali, que foi com players já mais globais também, que olham maiores. E aí esses 3 Aí já investimentos foi rodaram. fundo private, claro, por enquanto. Foi um venture capital. Venture capital, Sim. né? Private já é um. Para quem não sabe, inicialmente é assim, né? Bom Funciona. explicar. É bom explicar. Inicialmente é uma startup começa com investimento anjo. Anjo que é amigo, parente, né? Próximos. Ou alguém do setor que curte, como foi o caso aqui, Sim. em PES, esses caras tudo aviões, né? Sim, são caras muito bons. E aí eles perceberam a oportunidade, então eles fazem um investimento seed, semente, bem no início. Aí a empresa escala, é o caso da Mecanizou agora. Aí ela fez a primeira rodada que foi Série A.
né? Series A. se Exato. fala, né? E aí já entrou Aí entra institucional. um fundo de Venture Capital. Capital que botou a grana Sim. só que esse fundo, ele ao mesmo tempo, ele te instiga para você acelerar. Ele fala, Ian, tá aqui a bala, mas eu quero... Você tem que escalar isso aí. Aí você tem que sair correndo para BH para colocar a estrutura lá e assim por diante, né? A gente recebeu o capital lá em 2023. O primeiro ano foi bem acelerado. 2023 e 2024 foi bem acelerado. Assim, a gente teve uma pressão forte de growth, de crescimento. 2025 a gente tomou a decisão de pausar e repensar o que a gente realmente queria ser, que era um player de tecnologia. Que a gente estava indo por um caminho muito da manualidade, né? A gente tinha muito time de rua. A gente falou, cara, talvez esse não é o que a gente quer ser a longo prazo. Eu não quero virar esse tipo de player. Quero virar o canal digital. Então, em 2025 a gente conversou com o conselho, né? Porque aí você muda, você tem um tipo de administração e reporte diferente, né? Você tem um tipo de governança muito mais difícil e sólida, né? Ajuda e é bom e ruim ao mesmo tempo. E aí, em 2025, a gente reconstruiu tudo. Mas foram essas rodadas. A gente teve Anjo, Seed, Series A. Agora a gente está no momento que a gente está bem próximo de olhar para a rentabilidade do negócio. Então, a gente está nesse momento de... Por que eu tenho confiança em expansão? Porque o negócio, com digitalização, ele fica mais inteligente. Ele está dando margens de retornos melhores. Fluxo de caixa mais positivo. Então, está bem próximo de um EBITDA positivo e a gente começa a ganhar tração de confiança. Por enquanto, só torrou caixa. A gente torrou caixa. Agora, o momento que a gente está é que a gente está com um fluxo de caixa entrando em números positivos. Então, é uma parte muito boa que se autofinancia. E, ao mesmo tempo, que você começa a pensar em expansão com outro ângulo, né? Isso é até rápido, né? Você já está equilibrando o EBITDA, porque você, porra, num negócio tão complexo como é autopeças... Sim. Eu imaginava que os próprios investidores imaginassem que fosse demorar mais. O EBITDA ele vem caindo, vem melhorando, né? Então a gente tá ficando mais próximo. Obviamente, o grande segredo, acho que para Mecanizou aqui agora eu quero continuar expandindo. Então, obviamente, quando você faz uma expansão, você sabe que você volta a reinvestir. Então, você olhar que o EBITDA tem um caminho para a luz positiva, ele é muito bom. Só que aí você tem que escolher as suas guerras, né? Você quer buscar o break-even e o EBITDA positivo. Você quer crescer Você quer continuar indo na expansão. Então, a gente olhou para uma guerra que é fluxo de caixa cada vez mais inteligente, aplicado e reaplicado para o capital. Então, isso favorece, porque você começa a falar, eu estou investindo o que eu estou gerando, não só investindo o que eu estou queimando, né? Porque aí é muito diferente. E o outro é você falar, em expansão, eu vou começar a gastar um pouco mais de marketing, eu vou começar a gastar um pouco mais de campanha e, enfim, eventos que eu vou ter que fazer. Porém, eu sei que ele é um processo planejado. Então, a gente não está lutando hoje pelo break-even do EBITDA, porque o nosso caixa nos está favorecendo hoje, mas nós estamos olhando para uma expansão. Muito bom. Ian Berana, desculpa só fazer um outro adentro, mais um novo corte aqui. A gente está chegando muito próximo ao nosso período aqui, o nosso término, né? E eu vou pedir para que você dê sequência aí, mas eu vou fazer só uma pergunta aqui, que essa é uma pergunta provocativa, e eu não posso deixar de fazer. Qualquer coisa a gente corta. Você enxerga hoje a Mecanizou como mais um canal de venda para poder corroborar com o ecossistema do varejo, com essa questão do aftermarketing? Ou você poderia falar que você é um concorrente direto do varejo, da loja de autopeça? Nós acreditamos que nós somos um canal que favorece o varejo, que favorece o distribuidor e que favorece a concessionária. Legal. E esse canal, ele é um canal que simplifica a jornada da venda deles também. É o que eu comentei, né? Você não precisa ter necessariamente só o atendente, você não precisa ser o custo logístico, você não precisa ter o custo da inadimplência, você não precisa ter nada disso. Então, quando você olha a Mecanizou como um canal estratégico, você é favorecido no seu resultado econômico. E o varejo que tem resistência quanto a Mecanizou, né? Ou qualquer outra empresa disruptiva que chegue, é só olhar, e aí eu falo para você, varejo que tem eventualmente dúvidas, que acha que eventualmente a Mecanizou vai tomar o teu espaço, né? Eu sugeriria, né, que você desse uma olhada como foi o mercado, por exemplo, do iFood. No meu bairro, por exemplo, né, isso acontece no Brasil inteiro, né? No começo, a gente tinha mania de ir lá buscar, de pedir o lanche, de ir lá buscar, pedir a pizza, ir lá buscar e tal, né?
E algumas famílias mais modernas começaram a usar o modelo iFood, né? Hoje, no prédio que eu moro, Só iFood. porra, é só iFood. Eu mesmo não saio mais para comprar nada. É difícil Então, mesmo. e isso aconteceu, provavelmente você seja o usuário do iFood, ou alguém da tua casa com certeza né? Tem que imaginar isso. Outro exemplo é Uber e assim por diante, né? Agora, já que nós estamos indo para o final, Jorge, passou bem rápido hoje, né? É isso aí, voou. Ian, eu queria aproveitar teu tempo aqui, porque eu queria que você desse uma visão comparando mercados, né? Por que você acha, né, falando em expansão, em consolidação de mercados, diferentes mercados, né, você vê o mercado de, por exemplo, supermercados já foi consolidado lá atrás, com empresas multinacionais, com fundos de investimentos, Sim. etc., tal, né? Depois foi farmácia, né? Depois foi material de construção. Todos esses mercados foram sendo consolidados, ou Sim. seja, grana pesada de fundo de investimento, profissionalização, né? Fica mais complexo, mas, por outro lado, o negócio cresce e complica a vida de pequenos comerciantes que não fazem parte Sim. daquela rede. Mais ou menos assim, você tem uma farmácia de bairro, monta uma Drogazil na outra quadra, você tem problema sério. Sim, sim, Né? sim. Isso sim, Então, certeza. como é que você enxerga, cara, hoje? Porque em autopeças a gente tem um fundo de private equity botando grana, Sim, que é né? Que é a Advent, Sim. botando grana na Fortebras e expandiu, realmente expandiu bastante. Hoje Sim. eu acho que eles já tiraram um pouco o pé, estão esperando resultados, Sim. devem estar melhorando a operação para colher resultado, porque o fundo de private ele não entra para ficar eternamente, Sim. ele entra e quer sair. Né? De venture capital também, os caras querem sair. Né? Total. Ele entrou com você, ele namora retorno, um tempo, né? ele namora um tempo, casa com você, mas logo ele quer separar para tomar uma parte da grana e ir embora, né? Como é que você vê hoje a consolidação do mercado da autopeça? Porque a gente teve essa investida da Advent e depois você reparou que parou. Sim, Tem muito oba-oba, Sim. muita gente Tem o pesquisando. varejão lá, né? Com a... Exato. Esqueci o nome agora. Eu acredito que no nosso mercado, por exemplo, a Advent eu sei que com a Fortebras estão em 252 lojas agora. É um número bem expressivo, né? Se você parar para pensar. É, muito. Eu acho que eu acredito o seguinte, o nosso mercado, pela composição que ele foi feito, você ter uma consolidação sem pensar em como fazer isso ser digitalizado é muito complexo. Vou te explicar o porquê. Você tem múltiplos veículos, você tem múltiplas marcas. É diferente de você falar assim, um mercado. O mercado, geralmente, ele tem as mesmas estruturas. O mercado tem muito menos SKU que Os produtos que você vai encontrar num, você vai encontrar talvez também. em outro. E farmácia mais ainda, Perfeito. né? O número reduzido disso. Perfeito. Então, assim, eu acho que você tem muitas coisas, mas ele tem menos demanda técnica, eles têm menos problema de catalogarização, eles têm aplicação, ano, lançamentos. Então, assim, eu acho que tem um desafio diferente de outros mercados por isso, pela composição que é feita no nosso mercado. Dito isso, o que eu acredito em consolidação, eu acredito que a consolidação ela vem com base a canais. Por exemplo, o Mercado Livre. O Mercado Livre, se eu não me engano, ano passado, fez 14 bilhões de reais em venda de peça. Só que todo mundo aqui do nosso mercado sabe que ele não é o lugar certo para poder escalar. Então, por isso que eu acredito que a consolidação eu acredito que a consolidação deveria ser num lugar que a gente consiga falar o quê? Vou dar um exemplo com a Mecanizou de novo. A GIB, ela, desde o início a gente foi conectado, a gente acreditou nessa parte da digitalização, hoje colhemos um pouco mais de frutos, mas vamos supor um parceiro como uma Uber. Um exemplo. E se a Uber quisesse ter uma loja de peça dela? Para ela poder recomendar para o driver. Se ela quisesse ajudar o driver a comprar peça, o motorista. Como que ela faz isso? Hoje, ela não consegue. Agora, se ela olhasse para a Mecanizou como esse player que abre essa porta, ao mesmo tempo você está sendo beneficiado. Sim. Então, isso eu acredito em consolidação. Sim. Eu acredito que a consolidação ela não vai vir só de um grande player comprando lojas, mas sim de como fazer isso tudo se conversar. Você não consegue vender para-choque ao mesmo tempo que você vai vender disco de freio. Não são as mesmas
características de estoque, de armazenamento, de separação. E nem de loja, porque é Nem difícil de uma loja. loja generalista que trabalha com parte iluminação, parte Perfeito. externa do carro, né? Normalmente a loja trabalha com peça mecânica e tem outro tipo Perfeito. de loja que trabalha com materiais periféricos. Por isso que o nosso mercado, eu acredito que a consolidação ela passa por uma parte digital. Por isso que o Mercado Livre vende tanto, porque ele consegue ser de A a Z, porque ele consegue ser agnóstico, ele consegue ser um player pensado para um modelo de consolidação digital, que é o que eu acredito que a Mecanizou. Então, eu acho que os grandes players que estão fazendo fusão, aquisição, eu acho que eles estão pensando nisso também. Como que eu faço isso tudo agora se conversar? Senão vai ser quase impossível continuar escalando, né? Acho que é essa a minha opinião. Bem explicado e muito bem argumentado. Outra coisa que eu queria falar com você, né? A gente já falou disso em outros episódios, né, Jorge? O número de lojas de autopeças vem caindo, Sim. especialmente nos últimos 10 anos. Nós tivemos uma perda de 5 mil lojas, né? E é um número... Expressivo. É um número hoje nós temos aproximadamente 18 mil lojas, né? E nós já tivemos 5 mil lojas a mais. E nos últimos 10 anos vem caindo. Essas lojas, na tua ótica, são lojas que não estão atentas a essas transformações e essas possibilidades? Porque eu acho que um bom varejo ele tem que estar ligado aqui nos ouvindo e tentar algum tipo de aproximação, principalmente se ele for de São Paulo, com a Mecanizou. Porque, porra, eu quero participar dessa comunidade Claro. que a Mecanizou está gerando. Eu estou aqui na Granja Viana com a minha autopeça, nesse bairro aqui, e eu quero participar. Eu forneço as oficinas mecânicas no modelo tradicional, que é venda no telefone, no WhatsApp ou até presencial. Tem muito mecânico que ainda tem o costume de ir lá na loja para pedir, porque ele pega a peça, olha, tem aquela coisa do ainda visual. tem. Ainda tem. Comum. Ainda tem, né? Hoje facilitou muito com o WhatsApp, o cara tira a foto, manda para a autopeça, a autopeça fala essa mesma peça, né? Então, assim, esse modelo tradicional, onde o mecânico usa WhatsApp, telefone e presencial para ir comprar a peça dele, quando ele enxerga uma possibilidade como a Mecanizou, né? O mecânico também, que é um pouco mais adepto à modernidade, ele quer testar. Sim. Ele quer ver. E se ele é bem atendido, e se ele recebe de fato em 50 minutos a peça, Muda você tudo. consegue acertar com que percentual você consegue entregar dentro dos 50 minutos? Hoje ele tem o cálculo em tempo real ali, 87% do tempo prometido é cumprido. Puta, que bom. Então, a média dá 60 minutos, porque o tempo prometido ali pode variar, né, em Alguns tempo antes, real. porque tem na loja do lado, vai retribuir. Mas 87% das entregas é um tempo cumprido. um Geralmente tem desafios na saída da separação, ou do motoboy teve algum empecilho, mas esses 87% é o tempo médio, que é 87% muito das bom. ordens. Eu acho que até no modelo tradicional, muitas vezes pode demorar até mais que isso, né? Sim. Até o varejo entregar, até o motoqueiro sair e tal, pode até demorar mais que isso. Das lojas é bem interessante isso que você trouxe, Beira. 5 mil lojas? 5 mil lojas fecharam nos últimos 10 anos. Nós tivemos uma baixa de 5 mil lojas. Nós tínhamos 23 mil lojas em 2015. Nossa. E isso é um número que preocupa. E eu acho que você, lojista que está nos ouvindo, tem que ficar bastante atento a essas transformações, né? Se permitir se adaptar, né? Oportunidades que existem, por mais complexas que podem parecer. Ninguém acreditava também que o Uber ia funcionar lá atrás. Se há 20 anos atrás, se falasse que você iria ter no aplicativo, você está vendo o Uber chegar naquele tempo, com o preço que você vai pagar na corrida, escolhendo a categoria de carro. Isso há 15 anos, não vamos nem 20, 15 anos atrás era impossível pensar nisso. Né? Aí o Thales, né? O Thales Gomes foi lá e montou a Easy Taxi, disruptou. Né? E eu acho que eu vou abordar o último tema aqui, Jorge, que eu acho interessante até para o ouvinte entender. Né? O empreendedor, como você e o André, né? Vocês como pessoa física agora, tem que tomar muito cuidado na diluição do capital de vocês, porque tão logo vocês começam a receber investimentos. Correto. E o nosso mercado eu acho muito atrativo para um cara que vai investir, para um fundo. Se eu sou um fundo, eu olho, porra, nós temos 200 mil oficinas no Brasil, né? Temos 18 mil lojas de autopeças, temos 400 distribuidores, números aproximados, né? Porra, é um business de 200 bi ano. O cara cresce o olho, ele fala, Claro. Ian,
Ian, vem cá, toma uma grana aí, toma uma grana aí. Só que nessa de toma uma grana, dependendo do teu valuation, você começa a diluir. Sim. O Thales fala isso. Você perde tudo. Quando no final, ele saiu, acho que ele tinha, se eu não estiver enganado, 3% do A negócio. Rocket diluiu ele. Só que era 3% de um caminhão de dinheiro. Ele saiu bem. Nunca ele reclamou. Mas ele diz o seguinte, que nessa jornada, se ele tivesse tido um pouco mais de paciência, Sim. né, e não tivesse matado tanto, que você imagina que esse cara trabalhou naquela época. Eu vi. Mudando o país, iniciando... Tava na sala do lado. Imagina, o cara é louco, né? Acaba com a qualidade de vida. O cara, destrói mesmo. Ele não deve ter vivido por uns 5 anos ali, né? Sem vida bem diferente. Mesmo. Né? Então o importante é dizer para o varejo, né? Eu acho que esse é o recado final, Jorge, já indo para os finalmente mesmo, né? Que, porra, você tem aí quase 50 milhões de veículos, leve, nós estamos falando leve. Que só linha leve, atualmente é só né? leve, exato. Você não entrou em pesada Perfeito. e nem em moto ainda. Ainda não. Se você entrar em moto, são mais 35 milhões de moto. Olha Brasil. que loucura. Brasil é loucura, né? Mas ainda eu também acho que moto é um outro Outro mercado, business. outra coisa. Voltando a falar de auto, nós temos hoje 47 milhões, né? E 70 milhões no total de autos, né? Então, esses números, Absurdo. eles crescem o olho. E você, varejo, entenda que por mais que possa parecer pressão, né, que você fica olhando concorrente grande montando do lado, o mercado se digitalizando, o Mercado Livre tomando uma parte do teu faturamento, porque hoje todo mundo vende no Mercado Livre, desde o fabricante até o ladrão. Correto. Até o desmanche que vende a peça roubada. Né? Então, assim, são ameaças, mas ao mesmo tempo podem se transformar em oportunidade. Perfeito, eu acho que esse Mecanizou é o ângulo. cara, tem que ser parceiro, você tem que vender no Mercado Livre, principalmente a tua cauda longa aí, que está parado na tua loja, isso é capital que você está deixando de rentabilizar. Né? Então, o que eu quero chamar a atenção dessas 5 mil lojas que fecharam, né, a percepção minha, mas acho que corresponde à realidade. Né? Muitas delas fecharam por falta de inovação. São aquelas que não quiseram investir no ERP, né? Você, na tua loja, espero que você tenha, né? Porque hoje é praticamente impossível 100%. trabalhar sem. E que você tenha no final do mês um DRE, né? Um demonstrativo É de isso que eu ia falar. resultado, para ver onde você ganhou, onde você É o mínimo. perdeu. E, de preferência, que você consiga, se você vende no Mercado Livre, ter uma contabilidade à parte, ou até um CNPJ à parte, para você comparar o que você está ganhando na loja física e na online. Perfeito. Porque você pode estar perdendo de um dos dois lados e não sabe. E quando você acordar, pode ser tarde, porque quando você começa a ter múltiplos canais de venda, no mesmo CNPJ, na mesma conta bancária, e ainda mais você falou um negócio que é uma grande realidade. Muita empresa no nosso setor ainda mistura o caixa pessoal dos sócios com a empresa. Total. Então tem que pagar a escola de filho. Vou mandar o Pix lá. Do CNPJ, né? Bom, enfim. Mas para finalizar aí, assim, o recado que a gente tem desse episódio, acho que foi muito rico. Obrigado pelo Ian, convite. Foi muito legal. E eu acho que você deve procurar informações a respeito e por mais complexo que possa parecer, eu espero que esse episódio tenha deixado um pouco mais simples para você entender e depois você tenha os canais facinho de achar da Mecanizou. Talvez você fale com o Ayrton, né? O Ayrton é o cara que a inteligência, é o agente, né, da Mecanizou. Inclusive, a gente está passando uma pílula deles aqui, Bernardo. Está na tela e legal, quem está assistindo está vendo um pouquinho da ferramenta. Reparei, ó, aqui tem um pouco do que eles estão fazendo, mas eles têm todas as informações públicas aí, é facinho de achar. Na página direto. Ó, que marca bonita. Ó, que marca bonita. Muito eu tô com o moletom aqui, senão eu tô com a tatuagem do M aqui no braço. Eu tenho tatuado também, aqui, você também, já GB. viu, né? Ó, aqui, ó. Aí, Aí, igual. Os caras que nunca pode vender o negócio, você vai vender o nem braço. mudar o logo. Olha lá, mostra pra câmera. Nem aqui, mudar o logo, né? Vai ter que, se vender, Aí, ó. se vender, tem que ir com o braço junto. Não, mas o que mostra? Mostra amor por aquilo que a gente também. faz, comprometimento e É o projeto da tua vida. Perfeito. Né? Então, você é jovem pra cacete, pode ser que aconteça outras coisas na sua vida, mas é o seguinte, você tá tanto vivendo a Mecanizou que hoje você respira, você só fala isso. Perfeito. Tenho certeza que você mantém teu foco casa, aí, porque, tudo. porra, cara de tecnologia, tipo o Jorge, né? O Jorge, a cabeça dele, é que a cabeça dele é grande, então ele tem mais cérebro que eu, acho, né? A massa encefálica A era um cabeça pouco... dele anda num outro ritmo, eu imagino que a tua também,
as possibilidades que devem passar na tua frente, na frente do André lá, né? O que fazer, como fazer. Eu acho que se você não tiver um pouco de foco, você acaba desviando e Você se perde. Muito, tanto é que de 10, a cada 10 startups, só uma evolui. Quer dizer, 9 ficam pelo caminho. Sim. Algumas muito rápido, outras demoram um pouco Sim. mais e nunca conseguem escalar, não geram caixa. Sim. E uma hora ela para, porque o investidor para de pôr grana, você está queimando um caixa que nunca vai Sim. vir de volta, né? E as coisas levam tempo, né? Assim, uma coisa legal que eu gosto de falar, e eu sempre falo lá dentro também no time, é a GIB, por exemplo, quantos anos tem a GIB? 45. 45. Ela não é a mesma de quando começou. Claro que não. O iFood começou em 99. O Mercado Livre em 99. O Nubank em 2010, se eu não me engano. A gente demorou para ouvir falar de Nubank. Nossa, e hoje é o que E é, é né? o que é. Então, assim, as empresas precisam entender que as coisas demoram tempo e elas precisam ser evoluindo todo o tempo. Isso Ela aí. precisa estar se requestionando. Então, o que você está fazendo aqui é um questionamento da autopeça Exatamente. do mercado. O então, assim, mecânico, ele tem que a pensar. GIB, 42 anos? 45. 45. Não era a mesma e deve ter mudado muitas coisas de lá para cá em vários processos. E muda até hoje. E por isso que tem 5 mil que talvez não ficaram, que não queriam mudar, que não queriam entender É isso. isso aí. Constância e persistência, Então, né? é isso aí. Esses caras que ficaram pelo caminho, eu conheço alguns, né? É A gente triste. tem alguns casos até pessoais próximos aí. Pô, foi exatamente isso. Foi falta de DRE é no triste. fim do para fechar e falar, porra, eu perdi, porque todo mundo está sujeito a ter um momento ruim no seu negócio. Né? Pô, nós, quer mais que a GB, nós passamos muito também. nisso recentemente. Da pandemia para cá, a gente praticamente é outra Reinventou. empresa. Né? Mas assim, você tem que ter até estômago para lidar com a perda, de fechar um DRE e falar, puta, meu, E agora? deu negativo, cara. É assim eu tô mesmo. tendo que buscar dinheiro em banco, eu tô antecipando meu recebível de cartão de crédito, eu tô deixando parte da minha margem pagando juros. Puta, o que eu vou fazer e tal? É. Então, assim, é natural que isso aconteça com qualquer empresa digna. Sempre. Né? E muita gente, eu estou dando esse exemplo, pessoal próximo a nós aqui, ô, Ian, gente melhor que a gente, cara do Não, bem total, eu sei, é muito difícil ver isso. de índole, de família e tal. Porra, e quando quebra um CNPJ, quebra normalmente a família A inteira, PF também. entendeu? Quebra PF, quebra o emocional. E eu sou a favor do empresário, do empreendedor no Brasil, precisa ter mais gente assim. A gente precisa ter mais casos de sucesso no Brasil. Então, assim, quando acontece isso, para mim, obviamente, também é uma dor, porque você começa a falar, vai gerar desemprego, vai gerar desafio de trazer capital exterior, enfim. Então, a gente tem que torcer para quem está nesse mercado e apoiar quem está nesse mercado. Não no Isso nosso aí. só, nos próximos. E mais histórias como a GIB, né? E eu isso espero um aí. dia chegar a olhar a Mecanizou assim também. Porra, cara, às vezes vai estar de cabelinho branco, né? Que careca você não vai ficar, que parece que você tem bastante cabelo aí. Eu que gosto de rapar mesmo, eu A rapo, plantação mas... tá boa. Ah, legal. Jorge, alguma coisa a mais, cara? Beran, é isso aí. Só agradecendo, né, nossa audiência, agradecendo aí a Obrigado. Mecanizou na pessoa do Ian e deixando as portas abertas aqui para que vocês Igualmente. possam voltar e trazer mais inovações e que esse papo possa perdurar pelas redes aí. Os contatos para poder encontrar e falar um pouco mais sobre, se você quiser, Claro. Ian, no momento que favor. você for se despedir, você fala, mas eu vou colocar tudo debaixo da bio Legal. e dos cortes que a gente vai colocar daqui para frente. Desejo sorte, Obrigado. muita prosperidade, que Amém. Deus abençoe, que Amém. esse projeto seja realmente não só disruptivo como ele é, mas Longevo, imparável. né? É Imparável, longevo, é isso aí. imparável, e é aí que ele Amém. vá. E, Beran, nós vamos seguindo nessa e agradecendo a nossa audiência e deixando um abraço para todos que estão nos acompanhando até agora. E aproveitando, estava falando com o Ian aqui antes da gente entrar no ar, né? Sobre a audiência que a gente conseguiu com o podcast. Eu quero chamar a tua atenção, né? Além de você compartilhar esse episódio com quem faça sentido, com um amigo, com um mecânico, com um concorrente seu, né? Porque afinal de contas a gente vive numa comunidade e os modelos de negócio não devem concorrer e sim serem parceiros de uma comunidade. Eu imagino assim, eu sou prova disso, converso com concorrentes, meu convido para o Sim. podcast, a gente troca ideia. Eu também A gente acho só aprende, incrível. a gente Exato. só aprende com isso, né? E você também. Totalmente. Você deve encontrar cara de startup direto nesses Todo eventos lado. que você vai e você troca ideia, Claro, aprende, isso é o que fortalece. ensina, e é isso aí, né? Então, o que eu queria dizer para você, compartilhe o episódio, porque o número de visualização que a gente tem, perto do número de seguidores que a gente tem, especialmente no
no YouTube, YouTube. não corresponde à realidade. Então é muita gente O assistindo. pessoal esquece de curtir, compartilhar e isso seguir, aí. né? E ser acionado no momento Sim. que sai um novo episódio e assim por diante. sim. Né? A importância de estar sempre 100%. seguindo e deixando acionado lá o sininho. É isso aí. Então, Ian, também agradeço muito Obrigado. a tua vinda, cara. Que eu vou lá te visitar, Por até favor. porque a gente tá perto. Até mora Eu tenho- perto, marcar uma pizzaria lá. Eu tenho um programinha que chama TBC, Tira a Bunda da Cadeira. Porque eu acho que a gente tem que fazer isso que você está Tem que fazendo mesmo. hoje. Tem que sair lá da tua base para visitar, assim como você fez no início, que você visitava As aquele monte de oficinas. oficina mecânica, você também tem que visitar varejo. Totalmente. Ir lá conversar lá em Embu das Artes, longe, Sim. para você ter. Porque às vezes um varejo de uma região da não é o mesmo capital, da outra. Porra, você vai pegar um Em cara. BH já eu tô vivendo isso. É isso aí, você vai pegar aquele cara bem né, tradicional, mineiro ainda, desconfiado do cacete, né? Mas você tem que ir lá. Então, no meu TBC, prometo que eu vou te fazer uma Por visita. favor. E aí Convidado. a gente mostra para vocês o que for possível no dia. Ian, considerações finais suas, então, deixar seus canais. Primeiro, agradecer imensamente aí desde o início, não só o canal, mas a parceria que a gente tem com a GIB. De Obrigado. verdade, muita gratidão. Obrigado, eu que agradeço. Segundo, é o convite aqui, poder falar um pouquinho mais de Mecanizou, porque às vezes as pessoas olham só o que sai ou o que escutam e não escutam da verdade, da forma como ela é. Então aqui a Mecanizou é totalmente transparente. O canal, realmente, parabenizar, porque é bem disruptivo e eu acho que você tem uma coisa muito própria, que você não tá aqui como GIB, você tá aqui como um cara que quer realmente Sim. devolver Aproximar, devolver para a é indústria, isso sabe? aí. Devolver para o mercado. Então, isso é muito, muito nobre, porque a gente já tem a nossa rotina, a gente já tem nossos desafios, e ainda construir o tempo para poder fazer esse give back aqui para a comunidade, eu acho que é muito importante. Obrigado. Então, só agradecer. Meus canais aí, quem quiser no LinkedIn pode me achar, Ian Faria. Na mecanizou.com vai ser super bem atendido. O time lá o time de atendimento, desde operação até fornecedores, até o time de Inclusive peças. o Ayrton, né? O Ayrton é para mecânico. Se você cair lá no número do mecânico, você vai ter o Ayrton. Gostei do Ayrton, quero conhecer ele. Eu posso mostrar depois pra gente ver aqui pra Legal, GIB funcionar. legal. Mas é isso, pessoal. Fica aí os dados, nosso contato. Espero que a gente possa fazer muitas coisas juntos aqui em outros estados também. Isso aí. Valeu. Gente, então ficamos por aqui. Até a semana que vem com mais um episódio do ATMcast. Valeu, até mais. Obrigado.